Então vocês achavam que 2017 já havia acabado e a gente não ia ler mais um livro e trazer uma resenha aqui pra vocês? Estavam enganados, amigos. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz e você está no canal Literaturice. Hoje eu vim apresentar para vocês mais uma obra nacional contemporânea, que é A Sombra do Alquimista, escrito pelo autor F.M. Mello. Esse livro aqui é uma mistura entre algo mais superficial, que é a aventura propriamente dita, bruta ali pra gente, e também algo mais profundo, que é uma discussão sobre a essência da vida, digamos. A história possui algumas características peculiares que a compõem, que eu vou tentar transmitir para vocês ao longo desse vídeo. Enfim, esse livro aqui, ele trata sobre dois núcleos principais, que no começo a gente tem, então, eles intercalados de capítulo para capítulo. Nós estamos falando do século XVIII, então, em 1765, no Rio de Janeiro, em plena fazenda escravocrata, tem, então, uma família que possui uma filha de apenas 11 anos de idade, mas que ela é super diferente. Ela é mandona, ela tem pensamentos próprios, e ela foi criada pela escrava mais velha ali da família, que é a Maria, e que é a babá dessa garota. Inclusive, ela considera a Maria sua mãe, porque foi ela quem a criou, foi com ela que ela passou mais tempo. E, enfim, nós temos esse contexto aí do Rio de Janeiro, Brasil, colônia, escravagista, com essas duas personagens que possuem um dom especial, que é o da mediunidade. Maria percebe que desde pequena Anabel, a filha dos seus senhores, consegue então manter contato com espíritos, e que esse dom é muito forte nela, mas ela é apenas uma criança, certo? Ela não consegue então controlar esse dom que ela tem. Em contrapartida, lá em Israel, em 1718, algumas décadas antes, nós temos dois irmãos gêmeos, o Nawaf e o Saed. Não sei se eu tô pronunciando certo, mas enfim, eles são alquimistas. Ambos, então, são esses cientistas, da era medieval, que mexiam aí com química, medicina e até mesmo com o espiritual. Então, era uma mescla de muitas áreas que hoje a gente tem divididas. E eles buscavam, então, não apenas a transmutação espiritual, mas a pedra filosofal, uma substância que, assim que criada, daria poder a quem a possuísse, porque além de transformar alguns metais em ouro, então a prata em ouro, por exemplo, ela também daria a vida eterna, a imortalidade a essa pessoa. Essa substância é algo bem famosa, A gente tem até em Harry Potter, no primeiro livro da série, como título, inclusive. E não apenas nesse universo infantil que tanto conhecemos, mas, no geral, a pedra filosofal, então, era algo que os alquimistas tanto procuravam. Acontece que um desses irmãos, o mais velho, Nawaf, ele descobriu como criar essa pedra filosofal. Só que o princípio básico da alquimia é a lei da troca equivalente, ou seja, se você tem uma vida eterna, você também teria que ter uma morte eterna. Para isso, planeja nada mais, nada menos do que a morte do seu irmão gêmeo. Para ele conseguir, então, criar a pedra filosofal, ele teria que ser essa pessoa horrível e enfim. Essa intercalação entre o núcleo da Anabel e o núcleo dos irmãos acontece até o momento em que o Nawaf tenta colocar em prática a criação da pedra filosofal, tentando matar o seu irmão Saed. Não vou dizer o que acontece, mas enfim, a partir disso, só o que acompanhamos é a história da Anabel, que eu posso dizer para vocês que é a protagonista aqui da história. A gente acompanha grande parte do livro, a história dela, que é desde uma rebelião assim dela e da Maria, e da outra escrava que cuidava de si, que era a Júlia, que tinha acho que 1 ano a mais do que ela. Isso depois de 5 anos desde o começo, quando acompanhamos, então ela já tinha 16 anos, a Júlia 17, e elas têm que fugir da fazenda principalmente porque os dons da Anabel estão ali evidentes para todos, e o seu pai, como é muito controlador, como é muito opressivo, acaba colocando-as em perigo. Enfim, é uma questão toda de fuga que se dá a partir de então e que vai desenrolar aqui as aventuras do livro, porque a Anabel, ela vai partir para uma viagem grande, que é até o Oriente Médio, até o Levante, local onde os irmãos, os gêmeos, viveram décadas antes. Então sim, a história ela caminha para o encontro desses núcleos, atemporalmente falando, digamos,
E é muito legal ver o desenvolvimento dessa protagonista, que é a Annabelle. Apesar de 16 anos, a gente tem que lembrar que no século XVIII já era uma idade bem avançada, assim. E estamos falando aqui de uma menina que seria mimada, e sim, ela é um pouco mimada, mas ela passa por tantas coisas que a gente acompanha, que ela se transforma numa mulher bem forte, cheia de si, assim, então com méritos, sabe? E eu gostei bastante do desenvolvimento dessa personagem, inclusive na dedicatória do livro, o autor fala que o seu irmão convenceu a transformar a protagonista, que era homem, nessa protagonista mulher. E eu acho que isso faz toda a diferença, não só porque depois tem um romance, e eu acho que é um romance bem ingênuo, bem... eu não vou dizer puro, porque isso seria ingenuidade minha, mas é bonitinho, assim, ver, sabe? Não é uma coisa, assim, piegas demais, nem brega, nem nada. Apesar de ser bem repentino, porque tudo nessa história é repentino, né? A gente tá falando aí de praticamente um mês e meio do desenrolar de todos os acontecimentos importantes. Mas eu acho que além do romance, sabe, que isso a gente pode relegar um segundo plano, mas em primeiro plano você tem essa determinação da protagonista. Determinação aí feminina, que eu acho super importante e forte aqui no livro. Eu também gostei bastante da Maria e de outros personagens que aparecem durante a história, como o Dennis, que é o capitão do navio, que vai virar muito amigo da Maria e da Annabelle. O livro ele dá conta de muita coisa. Eu acho que a questão do espiritismo aqui é apenas mais uma, sabe? É uma característica do livro, que tem muitas outras. Então, a questão da aventura, da viagem, né, marítima que ocorre aqui, que é bem grande, passa durante quase o livro inteiro, eu acho que isso deu pra gente tempo suficiente de conhecermos os personagens, então deles serem construídos de uma forma muito bacana e muito bem. A escrita do autor é algo que eu tenho a ressaltar aqui de positivo, porque esse cara sabe escrever bem, sabe? Ele usa um vocabulário muito adequado e sabe introduzir na história, num determinado momento certo, os itens, as informações, então tudo decorre conforme um plano que a gente percebe, assim, depois, né, tentando anotar isso, a gente percebe que foi uma história bem aí trabalhada. Bom, fica aqui minha forte indicação de um livro que é super gostoso de ler, sério, você senta e você não vê a hora passar, você só quer ver o que vai acontecer. Eu a todo momento queria ver aonde a Annabelle ia chegar com essa história de descobrir o que estava acontecendo ali, o que aconteceu, né, com os irmãos e que tem tanto a ver com ela, espiritualmente falando. Então, é um livro de viagem, é um livro de aventuras, é um livro também de espiritualidade, se você quiser assim levar. Eu tomei isso mais como uma outra característica do livro, não o importante dele, porque eu acho que não é só disso que trata esse livro. Vou deixar ali embaixo todos os links para vocês terem acesso a essa obra. O autor disponibilizou o seu e-mail, caso você queira entrar em contato diretamente com ele para comprar o livro. Ele também disponibilizou na Amazon, ele acaba pagando uma porcentagem ali pro site na venda, então se você puder entrar em contato realmente com ele, principalmente se for do Sul, será muito melhor. Vou deixar todas as informações ali no box. Vou ficando por aqui, domingo que vem tem o nosso último vídeo do ano, que é a quarta parte da nossa leitura conjunta de Grande Sertão Veredas, então não perca. E segunda também nós nos veremos, que será o primeiro dia do ano de 2018. Um grande beijo e até mais, tchau, tchau!